E aí, pessoal, quem está na batalha dos concursos públicos sabe bem. Teorias da administração é aquele assunto que sempre aparece na prova. Mas pode respirar com alívio. Nesta análise, a gente vai decifrar esse tema de uma vez por todas, de um jeito bem rápido e direto ao ponto, para ninguém perder aquelas questões que fazem toda a diferença no final. Pois é, a grande questão é essa, né? Como é que a gente organiza essa montanha de teorias, autores e conceitos sem dar um nó na cabeça bem na hora da prova? Bom, o segredo é entender a lógica, a evolução dessas ideias. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Ok, vamos mergulhar de cabeça nisso. Pensa nesse quadro que está aparecendo aí como se fosse o nosso mapa do tesouro. Ele tem tudo que é essencial, tudo organizadinho, para a gente aprender a diferenciar cada teoria. É a nossa chave para o gabarito. Vamos decodificar cada pedacinho dele, passo a passo. A nossa jornada começa lá no início do século XX. É quando surgem as primeiras tentativas de organizar o trabalho de um jeito, digamos, científico. É a famosa Era da Máquina, onde a única coisa que importava era a busca incansável pela eficiência. E essa tabela aqui já resume o começo de tudo. Olha só, na administração científica, do Taylor, o foco era total nas tarefas, lá no chão de fábrica. Com Fayol, na teoria clássica, a coisa sobe um pouco, e a atenção vai para a estrutura da organização como um todo. E com o Weber e a burocracia, a ênfase também é na estrutura, mas com aquela pegada de racionalidade, de regra para tudo. E a visão sobre as pessoas? Bom, para as duas primeiras era o tal do Homo economicus, o ser humano motivado unicamente por dinheiro. Já na burocracia, ele vira o homem organizacional, aquele que é disciplinado e só segue as regras, uma peça na engrenagem. É claro que essa visão de organização que funciona como uma máquina tinha seus problemas. E olha, as bancas de concurso adoram cobrar isso. As principais críticas, essa visão super mecanicista, o fato de ignorarem completamente os sentimentos e as relações entre as pessoas, o excesso de regras e, claro, a desumanização do trabalho. Essas são palavras-chave quentíssimas para a prova. E aí veio a pergunta que mudou o jogo. Será mesmo que uma organização é só isso? Estrutura e tarefa? Será que as pessoas são só umas engrenagens que giram por causa de dinheiro? A resposta a essa pergunta deu início a uma verdadeira revolução na forma de pensar a administração. E aqui a gente entra na segunda grande fase da nossa história. Foi uma reação direta àquela rigidez toda da Era da Máquina. A revolução humana veio para dizer que o fator mais importante de qualquer organização, no fim das contas, são as pessoas. O grande marco dessa nova era é a teoria das relações humanas. O nome que a gente tem que guardar é o de Elton Mayo. E o evento que disparou tudo foi a famosa experiência de Hawthorne. Foi lá que os pesquisadores descobriram, quase sem querer, que coisas como a atenção dada aos trabalhadores e as relações sociais influenciavam a produtividade muito, mas muito mais do que fatores físicos como a iluminação do lugar. Então, o ponto central da virada de chave é exatamente este. A gente sai do Homo economicus e chega no homem social. A motivação não é mais só o dinheiro. Agora o que conta é a necessidade de pertencer a um grupo, de ter reconhecimento e de ter boas relações com os colegas. Essa mudança de perspectiva é um dos pontos que mais cai em prova, então muita atenção aqui. Certo, depois de focar nas tarefas e em seguida nas pessoas, o olhar da administração começou a se voltar para fora. A percepção mudou de novo. Uma organização não é uma ilha isolada. Ela vive num mundo super complexo e precisa interagir com esse mundo para conseguir sobreviver. Este slide mostra bem como isso evoluiu. A teoria dos sistemas passa a ver a organização como um sistema aberto. Ela pega recursos do ambiente, que são as entradas, transforma esses recursos e entrega produtos ou serviços que são as saídas. Simples assim. Já a teoria contingencial dá um passo além. Ela diz que não existe receita de bolo, sabe? A melhor forma de organizar uma empresa depende da situação, do ambiente em que ela está inserida e da tecnologia que ela usa. E essa frase aqui é a alma da teoria contingencial. É o mantra deles. Se aparecer na prova alguma questão falando que tudo depende, pronto, a resposta está aí. Não tem um jeito único que é o certo. O que funciona para uma empresa pode ser um desastre para outra. É aquela abordagem do se isso acontecer, então a gente faz aquilo. E para a gente fechar esse bloco, temos a APO do mestre Peter Drucker, que é uma abordagem super prática. A ideia é bem simples. Líderes e suas equipes definem juntos quais são as metas e os objetivos. O foco sai do controle do processo e vai todo para os resultados. É uma teoria que valoriza muito a participação e a responsabilidade de todo mundo. Muito bem, depois de passear por todas essas grandes teorias, chegou a hora daquela revisão relâmpago. Agora é o momento de fixar as palavras-chave que vão garantir o acerto na hora da prova. Vamos lá! Vamos amarrar tudo isso. Falou em teoria científica, a palavra é
tarefas. Falou em clássica ou burocrática, a palavra é estrutura. Relações humanas, pessoas com certeza. Sistemas e contingencial, o foco é no ambiente. E por último, a APO, a palavra de ordem é resultados. Viu só? Simples, direto e super eficaz para aquelas questões de associação. E para fechar com chave de ouro, uma última passada na evolução da visão sobre o ser humano no trabalho. O Homo economicus é o cara das teorias clássica e científica. O Homo social é a grande estrela das relações humanas. O homem organizacional aparece na burocracia e na APO. E as teorias mais modernas, como a contingencial e a de sistemas, nos apresentam o homem complexo e o homem funcional. Entender essa progressão é basicamente entender a história da administração. E para terminar, fica aqui uma reflexão. Se a gente parar para olhar a nossa rotina de trabalho, ou as organizações que a gente conhece, quais características dessas teorias a gente consegue identificar hoje em dia? A divisão de tarefas do Taylor, a hierarquia do Fayol ou os grupos informais que o meio tanto falou? Fazer essa conexão com o mundo real é, sem dúvida, a melhor forma de fixar todo esse conhecimento. Bons estudos e até a próxima!